Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Já estudamos todo o Velho Testamento e agora estamos estudando os 4 evangelhos do Novo Testamento. Continuando o estudo do Evangelho de Lucas, ouça a leitura do capítulo 16. Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para ele, que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trabalho entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. No capítulo 16 de Lucas temos 2 parábolas sobre o homem rico. Essas 2 parábolas devem ser vistas no contexto do manifesto do Messias, abordado nos 2 últimos programas. De acordo com Lucas, Jesus começou seu ministério com um manifesto que retrata sua missão na terra. Sua missão e ministério consistem em proclamar as boas novas do Evangelho para que os cegos vejam, os cativos sejam libertos e os feridos e quebrantados sejam curados. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, observamos que Jesus proclamou seu ministério. No capítulo 5, ele provou e praticou tudo que propôs no seu manifesto. Verificamos também que Jesus lançou um desafio para aqueles que se aproximavam dele. Vocês vão se tornar meus parceiros na implementação desse manifesto? Foi o que aconteceu quando Jesus recrutou Pedro para ser pescador de homens, ao invés de pescador de peixes. No último programa, quando estudamos o capítulo 15, abordamos as parábolas das coisas perdidas, nas quais Jesus perguntou àqueles do círculo externo se eles estavam felizes porque os perdidos estavam sendo salvos. Algumas dessas pessoas, Jesus disse que eram como ovelhas perdidas, alguns como moedas perdidas e outras como filhos pródigos. Jesus faz um apelo aos irmãos mais velhos, aos líderes religiosos. Todo o céu se regozija quando um perdido é encontrado. Por que vocês não se alegram quando o perdido é salvo? E por que vocês estão bravos e com raiva, como o irmão mais velho do filho pródigo, e não participam comigo do que está acontecendo no círculo interno? No capítulo 16, seguindo a parábola das coisas perdidas, Jesus conta 2 parábolas sobre o homem rico. A primeira parábola parece uma ilustração negativa, mas na verdade é uma afirmação positiva sobre a participação de Cristo na sua missão. E na segunda, em que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, vemos um exemplo negativo sobre a participação, ou a parceria, com Jesus na implementação da sua missão. A primeira parábola é chamada de a parábola do administrador astuto. Essa parábola confunde muitas pessoas porque pode parecer que Jesus está aprovando um defraudador. Isso seria uma interpretação errada da parábola. Essa parábola fala do administrador de uma empresa. Essa parábola marca o Novo Testamento com uma lição muito importante.
No Velho Testamento aprendemos o conceito do dízimo e das ofertas e sobre os sacrifícios que custassem alguma coisa. Mas o Novo Testamento traz o conceito de mordomia ou de administração. Isso quer dizer que tudo que você é e tudo que você tem pertence a Jesus. Na verdade, você gerencia tudo isso. Como você tem gerenciado aquilo que o Senhor lhe confiou? Isso inclui seu dinheiro, mas também seus talentos, tempo, energia, dons, enfim, tudo que você tem e é. Lembre-se que a parábola do grego parabalo é uma história que você joga junto com uma verdade a ser ensinada. A história que trata de um homem muito rico que conta com os serviços de um administrador ou um gerente. Ele fica sabendo que seu administrador não está trabalhando direito. Está desperdiçando, talvez até defraudando seu dinheiro. Ele conversa com o administrador e anuncia que contratou uma auditoria que inspecionará a contabilidade da empresa. O administrador pensa consigo mesmo: por enquanto eu tenho autonomia e controle sobre o dinheiro do dono, mas assim que esses auditores verificarem a contabilidade, eu vou para o olho da rua. O que eu posso fazer? Ele então resolve fazer uma viagem de negócios. Naquele tempo tinha-se que viajar muito para fechar qualquer negócio. O administrador astuto resolveu visitar todos aqueles que tinham débitos com o seu patrão. Ele negociou o seguinte com cada um deles. Eles pagariam na hora um valor inferior ao que realmente deviam, e o administrador astuto dava a dívida como totalmente quitada, beneficiando os devedores em detrimento do seu chefe. Esse administrador estava pensando em quando ele perdesse o emprego. Naquele momento, ele estava vivendo uma situação em que tinha controle sobre um dinheiro que não era dele. Ele usaria esse dinheiro de maneira que quando ele fosse despedido e ficasse em uma outra situação, sem emprego e sem controle sobre o dinheiro do seu chefe, ele teria pelo menos pessoas que o receberiam, ou seja, aqueles devedores a quem ele tinha favorecido. Quando o dono do negócio soube o que aquele administrador estava fazendo, ele o elogiou, não por ele estar defraudando, mas por estar pensando no futuro. Ele usou um dinheiro que não era dele para ganhar amigos que poderiam lhe abrir portas no futuro, quando perdesse aquele emprego. Esta foi apenas mais uma história que Jesus contou. Mas qual é a verdade ilustrada nessa história? Você vai ver que é um ensinamento profundo. Jesus estava dizendo que somos apenas administradores. Tudo que temos pertence a alguém. Estamos apenas administrando o que nos foi entregue. Assim como aquele administrador seria despedido, você deve ter consciência de que um dia vai morrer e ouvirá as palavras: não preciso mais dos seus serviços. Preste contas do que você fez. E assim como aquele administrador acreditava que perderia sua posição, você precisa saber que um dia vai morrer. Qual influência a iminência da sua morte teria sobre suas atitudes em relação ao que você possui e é? Talvez mudasse toda a sua perspectiva de vida. Você se lembra de Salomão no livro de Eclesiastes, de como ele buscava o propósito e o significado da vida? Ele buscou nas riquezas e tornou-se o homem mais rico que já viveu. Entretanto, um dia ele refletiu sobre tudo que tinha e sobre a morte e disse: um dia vou morrer, e quem é que vai gastar tudo o que acumulei? Eu não poderei controlar isso. Talvez um tolo desperdice tudo que eu juntei. Essa reflexão sobre a morte e sobre riquezas materiais pode causar um grande impacto no seu sistema de valores. A aplicação dessa parábola é muito profunda. Esse administrador viveu em duas dimensões. A primeira é quando ele tinha um emprego, poder e controle sobre as riquezas. Mas ele sabia que viveria outra dimensão na qual não teria autoridade nem poder sobre o dinheiro do seu patrão. Enquanto ele estava numa dimensão, usou seu controle sobre as riquezas para conseguir amigos, que depois o receberiam quando ele estivesse na outra dimensão. A aplicação que Jesus fez foi a seguinte: hoje você vive nessa dimensão, você tem uma vida e alguma riqueza. Você tem seus talentos, energia, saúde e administrador de todas essas coisas. Todas elas pertencem a Deus, mas quem as está administrando é você. Assim como aquele administrador foi despedido, um dia você vai morrer e perderá o controle sobre tudo que lhe foi entregue. Assim como o administrador usou a riqueza que não era dele para conseguir amigos na outra dimensão, você deve usar o que possui hoje de uma maneira que, quando passar para a próxima dimensão, para a vida eterna, você tenha amigos prontos para recebê-lo nas habitações eternas. Jesus declarou: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Nessa dimensão, na dimensão eterna, há muitos lugares para viver.
Existe a morada eterna. Aquele que conquista almas é sábio. Essa parábola está dizendo isso. Use o que lhe foi entregue nessa dimensão de tal maneira que quando você morrer haja pessoas na dimensão eterna que lhe darão as boas-vindas. Talvez alguém diga a você, naquele tempo você deu dinheiro para um missionário. Aquele dinheiro possibilitou que um missionário fizesse uma viagem e através disso eu conhecia Cristo. Eu não estaria aqui se você não tivesse usado seu dinheiro de maneira tão temente. Em outras palavras, essa parábola está dizendo que você não pode levar nada com você. Você não poderá levar nada daqui, mas pode investir no céu, as riquezas que lhe foram confiadas aqui na terra. Uma maneira de usar bem o seu dinheiro é investindo na expansão do reino de Deus. A Igreja de Jesus Cristo está erguida. As pessoas tomam conhecimento da salvação em Cristo como resultado da maneira como você investe o seu dinheiro. É nesse sentido que você pode fazer amigos para a próxima dimensão. Observe que o ensino básico dessa parábola se encaixa no contexto do capítulo 15. Novamente Jesus está perguntando, você vai participar comigo da implementação da minha missão? Eu vim para dar visão ao cego. Eu vim para dar liberdade ao cativo. Eu vim para trazer cura aos feridos e quebrantados. Eu vim trazer salvação aos pobres. O Espírito do Senhor me ungiu para fazer isso. E agora, você vai participar comigo desse projeto? Você quer ser meu parceiro na implementação da minha missão? Podemos participar desse projeto de várias maneiras e uma delas é através de uma administração fiel. Cerca de 75% do ensino de Jesus é referente à mordomia ou administração. Isso não quer dizer que 75% do ensino dele refira-se a dinheiro. Seu ensino tem a ver com a maneira como você tem a sua vida, ou o seu tempo, energia, talentos, dons, saúde e, é claro, seu dinheiro. Você tem sido um mordomo fiel da sua vida? No Novo Testamento aprendemos que o dízimo não é tudo. A questão é mais abrangente e refere-se à mordomia, porque tudo que você possui pertence a Jesus. Um dia a pergunta não será, quanto você deu para Deus? Deus vai perguntar, de tudo que você recebeu, quanto você reteve para você? Por que você gastou o dinheiro todo com você mesmo? Aquele dinheiro era meu e você gastou todo com você? Por que tanto para você e tão pouco na implantação e implementação da minha missão? Afinal de contas, do que consiste uma administração ou uma mordomia fiel? Podemos ter certeza de que assim como o mau administrador será despedido um dia, também podemos ter certeza de que um dia ouviremos, você não é mais meu administrador e preste contas de tudo. Como você administrou tudo o que confiei a você? Você administrou os recursos como meu sócio na implantação dessa missão? A parábola do administrador astuto nos ensina uma lição positiva com um exemplo negativo. É possível participar com Jesus da implantação da sua missão. Depois que Jesus contou essa história, ele fez a seguinte aplicação. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que esse versículo está nos dizendo? Que Deus não vai nos abençoar espiritualmente se não formos fiéis na administração do dinheiro. Isso não quer dizer que todo crente tem que ser como o jovem rico e distribuir todas as suas riquezas por aí. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Esse versículo pode estar dizendo que um cristão pode ser um empresário ou um executivo astuto, ou talvez um milionário, mas consciente de que tudo pertence a Deus. A sua motivação para se tornar rico é poder contribuir com Jesus na implantação do seu manifesto. Essa é uma lição muito positiva, seguida de outro exemplo negativo. Depois desta, Jesus contou a história de um homem rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Se formos transformar essa parábola em um roteiro para uma peça de teatro, poderíamos dividi-la em 3 atos. No primeiro teríamos um homem rico dormindo no meio de lençóis de seda, comendo pratos sofisticados, enfim, tendo o melhor dessa vida. Todo dia esse homem ia até o portão da sua mansão e via um mendigo deitado, rodeado de cachorros, lambendo suas feridas. Não deve existir vida pior do que a de Lázaro. Ao mesmo tempo, não poderia haver vida melhor do que a do homem rico. Fim do primeiro ato. No segundo ato,
acontece a morte dos dois homens. É por isso que Salomão disse em Eclesiastes: nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? A morte é um denominador comum para todos os homens. O rico morreu entre lençóis de seda em sua mansão e foi enterrado com grande pompa. Lázaro morreu fora dos portões de uma grande mansão e sequer foi enterrado. É provável que tenha sido recolhido pelo departamento sanitário da cidade, que jogou sua carcaça num lixão da cidade chamado Geena. Essa foi uma das palavras que Jesus usou para inferno, e era um lugar de depósito e queima de lixo. Mas os dois homens morreram. Fim do segundo ato. Quando as cortinas se abrem para o terceiro ato, inicia-se o clímax da parábola e da peça. Os homens encontram-se no estado eterno. O mendigo Lázaro não poderia estar melhor. Ele está junto de Abraão. O homem rico está no inferno e não poderia estar pior, em tormento. Entre eles havia um grande abismo intransponível. Não havia nada que pudesse mudar essa situação. E o homem rico ficou sabendo disso e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Só que a resposta foi: entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Nessa hora ele se lembrou dos seus 5 irmãos e disse: então eu suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O que vemos a seguir é um elogio à lei e aos profetas do Velho Testamento. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem rico respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E a resposta foi: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola é impressionante, e uma das falas mais marcantes do terceiro ato da nossa peça seria: filho, lembre-se da vida que você teve. Temos diante de nós uma ilustração da vida eterna e o conceito de fogo do inferno e condenação eterna. Recompensa e tormento eterno. Talvez o pior tormento desse homem na dimensão eterna seja o fato de ter memória. Na verdade, ele tem toda a eternidade para se lembrar dos 50 ou 60 anos que viveu. O que ele fez da vida dele? Essa parábola vem logo depois da parábola do administrador astuto. Deus deu a todos nós uma vida e nos fez administradores dela. Não só administradores do nosso dinheiro, que pode ser o item de menor importância, mas administradores da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia, dons, talentos, saúde e tudo que compõe nossa existência. Essa é a questão. O que você tem feito da sua vida? Essa parábola traz um exemplo negativo, o que não devemos fazer. A parábola do administrador astuto diz que se você pode tornar-se participante com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na terra, sendo um administrador fiel de tudo que Deus nos confiou. E a parábola do rico e do Lázaro, que ilustração ela traz para nós? Essa parábola fala de um homem que não participou do manifesto do Nazareno. Ele não teve a menor preocupação com Lázaro, que ficava estirado junto ao portão da sua mansão. Essa parábola traz uma aplicação social. A maioria das pessoas, quando lê essa história, se concentra nos detalhes da vida eterna e na pregação do mar de fogo e enxofre, sempre ardente. O que é Lázaro para você? Diante de você está um grande desafio. Você vai participar com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na terra? Você vai participar com ele da restauração da visão ao cego, da libertação dos cativos e da cura dos feridos e quebrantados deste mundo? No Evangelho de Lucas, observamos que Jesus estava sempre nos desafiando a participarmos com ele da implantação do seu manifesto. Lucas foi o único que registrou a parábola do bom samaritano, talvez porque ele fosse médico. No capítulo 10 do seu Evangelho, Lucas conta a história de um homem que foi assaltado e espancado e deixado à beira da estrada. Passaram por ele e o viram daquele jeito, caído. Um sacerdote e um levita que atravessaram para o outro lado da rua para não se envolverem com o assunto.
Afinal, eles eram homens muito ocupados e não tinham tempo para acudir ninguém. Entretanto, um samaritano passou por lá e viu o homem na estrada, sangrando, largado ali. Ele cuidou dos ferimentos do homem, colocou-o sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e disse ao dono: "Cuide dele. Quando eu voltar, vou pagar todas as despesas que você tiver." A parábola do bom samaritano traz uma filosofia de vida para nós. Os ladrões ilustram a primeira filosofia de vida. O que é meu e o que é seu, até que eu consiga pegar para mim. Tem muita gente no mundo com essa filosofia. Por isso precisamos da polícia e do exército. O ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, afirmou certa vez: "Não é possível sentar numa mesa de negociações com pessoas que pensam que o que é meu e o que é seu é negociável." O sacerdote e o levita, os dois religiosos, tinham a seguinte filosofia: "O que é meu, e o que é seu. Eu tenho as minhas bênçãos e você tem as suas. Eu tenho os meus problemas e você tem os seus. Você hoje está com um problemão, com todo esse sangue, mas tudo bem. O que é meu e o que é seu." De acordo com Jesus, o samaritano foi guiado por outra filosofia de vida. O que é seu, e o que é seu na hora que você precisar. Talvez isso não faça dele um homem rico, mas foi essa a filosofia de Jesus na parábola de Lázaro deitado junto ao portão do homem rico. Um mundo de gente passando fome e ferida. Há 3 filosofias diferentes de vida. Quando você entende qual é a filosofia que Jesus ensinou com a parábola do bom samaritano, compreende a extensão do convite que ele nos faz. Prestem atenção. Eu tenho uma missão e um manifesto. Tenho uma filosofia de vida. O Espírito de Deus me ungiu para exercer esse ministério. Quero ter parceiros trabalhando comigo. Você quer participar desse manifesto, desta missão e ministério? Creio que esse foi o grande desafio que o médico Lucas nos apresentou no seu evangelho. Lucas foi um médico, um homem com consciência social, que via as necessidades humanas sob o ponto de vista de um médico. Quando ele nos apresenta o lado humano de Cristo, apresenta o ministério e a missão do Messias dentro de um contexto humanitário. Você quer fazer parte com Jesus da implantação da sua missão e ministério? Esse é o desafio que o Evangelho de Lucas nos propõe. Como você vê a sua vida na perspectiva desse ensino? Gostaria que você pensasse profundamente nesse ensinamento de Lucas e se programe para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.